Nos recantos mais tranquilos e aparentemente inofensivos de uma pequena cidade do interior, esconde-se um segredo sombrio que poucos ousaram explorar. Prepare-se para adentrar em um mundo de intrigas, paixões proibidas e reviravoltas inesperadas, onde os destinos de pessoas influentes entrelaçam-se em um misterioso jantar secreto. Nesta narrativa envolvente, desvendaremos as camadas mais profundas de uma sociedade secreta que desafia as normas sociais. Mas antes de continuarmos, convidamos você a deixar o seu like e a se inscrever em nosso canal. Baseada em uma história real, esta narrativa é um mergulho profundo em um universo oculto que desafia todas as expectativas. Acompanhar cada detalhe desta história é essencial, pois revelará não apenas segredos pessoais, mas também lança luz sobre os meandros obscuros da natureza humana. À medida que exploramos o intrigante jantar secreto, você compreenderá que esta não é apenas uma história, mas um espelho que reflete os segredos que todos nós mantemos, os desejos que escondemos e as escolhas que fazemos em busca do poder e da paixão. Cada detalhe, cada revelação, é uma janela para a complexidade do ser humano e a intricada teia de relacionamentos que moldam nossas vidas. Portanto, não perca a oportunidade de desvendar conosco os segredos obscuros de uma pequena cidade. Clique no botão de like e inscreva-se agora para embarcar nesta jornada que desafia convenções e mergulha nas profundezas do inesperado. A verdade está à sua espera, e você não vai querer perder um único detalhe. Nas sombras da pacífica cidade do interior, onde o tempo parecia ter parado e a tranquilidade reinava, existia um segredo que pairava como uma nuvem sombria sobre o horizonte aparentemente sereno. Era um segredo guardado a 7 chaves, conhecido apenas por alguns poucos privilegiados, uma sociedade secreta que desafiava todas as convenções sociais. Nesta noite, a pequena cidade estava mergulhada em um silêncio profundo, enquanto a lua brilhava intensamente no céu estrelado. Uma brisa suave sussurrava segredos enquanto as casas de madeira se erguiam em uma fileira tranquila ao longo da rua principal. Era o cenário perfeito para a fachada de uma comunidade pacífica e harmoniosa, mas como muitas coisas na vida, as aparências podiam ser enganosas. Na casa mais imponente da cidade, uma mansão de estilo antigo com janelas altas e um majestoso portão de ferro forjado, estava prestes a acontecer um evento que lançaria uma sombra ainda mais densa sobre a cidade. Aqui, nas profundezas da mansão, a elite local se reunia em segredo, em um jantar que desafiava todas as normas da sociedade. Os convidados, todos casais respeitados em suas comunidades, entraram com passos furtivos, como se estivessem se esgueirando para dentro de um mundo proibido. Vestidos com trajes elegantes e rostos mascarados pela preocupação e pelo entusiasmo, eles se reuniram em um grande salão iluminado por velas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. O anfitrião, um homem de meia-idade com uma expressão enigmática, ergueu sua taça e propôs um brinde. A tensão no ar era palpável, enquanto todos sabiam o que estava por vir. Era o momento do sorteio, o cerne de suas reuniões secretas. Os olhares se cruzaram e as emoções foram ocultas sob máscaras de cortesia. Um suspiro coletivo percorreu a sala quando os papéis foram sorteados, determinando quais casais trocariam de parceiro naquela noite. À medida que os nomes eram revelados, os olhares de surpresa, antecipação e nervosismo diziam mais do que palavras poderiam expressar. O que os mantinha cativos nessa sociedade secreta? O que os impelia a participar desses jogos proibidos? Enquanto os casais se preparavam para cruzar as fronteiras da lealdade conjugal, as sombras se aprofundavam, revelando que nesta pequena cidade do interior, os segredos eram tão profundos quanto as raízes das árvores antigas que a cercavam. À medida que as horas avançavam e o jantar secreto continuava,
As máscaras que escondiam as verdadeiras intenções dos convidados tornavam-se mais evidentes. A mansão, uma testemunha silenciosa de décadas de encontros proibidos, parecia sussurrar segredos que as paredes não podiam mais conter. No centro da sala, os casais sorteados trocavam sorrisos nervosos e olhares tensos, enquanto seguiam as regras não escritas deste jogo perigoso. Eles dançavam através de uma coreografia de sedução e incerteza, tentando equilibrar o desejo proibido com a lealdade quebradiça. Cada toque, cada palavra sussurrada, era um ato de traição contra seus cônjuges de longa data. Enquanto a noite avançava, as paixões e os segredos que fervilhavam sob a superfície da sociedade começaram a emergir. A esposa de um influente empresário encontrou-se envolvida nos braços do prefeito da cidade, enquanto o médico respeitado trocava olhares carregados de desejo com a esposa de um juiz. Os limites do que era moralmente aceitável se distorciam nesta sala, e o suspense era palpável. Entretanto, o anfitrião observava silenciosamente, revelando pouco sobre suas próprias motivações. Ele sabia que a sociedade secreta que ele liderava era um jogo perigoso, que poderia tanto elevar quanto destruir aqueles que dela participavam. Ele era o guardião dos segredos mais sombrios da cidade, e sua influência sobre a elite era inquestionável. Enquanto os casais se perdiam em um labirinto de paixão e traição, uma pergunta pairava no ar. Por que eles continuavam a se submeter a essa dança perigosa? Era o poder? A luxúria? Ou havia algo ainda mais sinistro escondido nas sombras? Enquanto o jantar secreto avançava, os segredos eram revelados lentamente, como as camadas de uma cebola sendo descascadas uma a uma. Os participantes estavam prestes a descobrir que, nesta pequena cidade do interior, as máscaras da decepção escondiam não apenas paixões proibidas, mas também segredos que poderiam mudar o destino de todos os envolvidos. À medida que o jantar secreto continuava, as tensões cresciam e as máscaras que ocultavam os rostos e intenções dos participantes tornavam-se mais pesadas. Nenhum olhar ou sorriso era genuíno, pois todos estavam mergulhados em um jogo perigoso, onde a traição e a paixão se entrelaçavam como vinhas de um jardim selvagem. Os casais sorteados para a troca de parceiros se afastavam das mesas de jantar, adentrando em cantos sombrios da mansão, onde segredos há muito tempo guardados viriam à tona. Eram momentos roubados, em que corações acelerados enfrentavam o dilema da luxúria contra a lealdade. Em um desses cantos escuros, a esposa do juiz, agora nos braços do médico, sussurrava palavras proibidas enquanto as velas lançavam sombras dançantes sobre eles. O que os mantinha cativos naquela sala proibida era uma mistura de desejo reprimido e o medo de que, uma vez revelados, seus segredos destruiriam tudo o que construíram em suas vidas. O anfitrião, observando cada movimento com um olhar penetrante, conhecia a profundidade das traições que ocorriam sob seu teto. Ele sabia que a influência que ele exercia sobre essas vidas era sua maior arma, e ele estava disposto a usá-la para manter todos sob seu controle. À medida que a noite avançava, a tensão alcançava seu ápice. As revelações escaldantes e as trocas de parceiros eram apenas a ponta do iceberg. Por baixo da superfície, segredos mais sombrios esperavam para emergir, segredos que podiam abalar os alicerces da pequena cidade do interior. Mas havia uma coisa que todos os participantes sabiam. Uma vez que entraram nesse mundo de traição e paixão, não havia como voltar atrás. Os laços que os uniam a essa sociedade secreta eram tão fortes quanto as correntes que os mantinham cativos. As trocas de parceiros continuavam, e os encontros proibidos se tornavam cada vez mais íntimos e intensos. À luz fraca das velas, os segredos mais profundos começavam a emergir, como fantasmas do passado que buscavam vingança. Em um ambiente reservado e escuro, a esposa do empresário mais poderoso da cidade estava nos braços de um influente político. Enquanto a luxúria os consumia,
Uma conversa sussurrada revelava um plano sombrio que poderia mudar o destino de todos. Era uma conspiração que se desenrolava em meio à paixão e à traição. O anfitrião, sempre observador, percebeu os sinais de intriga. Ele sabia que estava à beira de um abismo, onde os segredos poderiam ser sua queda ou sua ascensão. Ele estava disposto a arriscar tudo para manter seu controle sobre a cidade e seus habitantes. Enquanto isso, os outros casais começavam a perceber que haviam ido longe demais. As máscaras que usavam para esconder suas verdadeiras identidades estavam começando a se despedaçar, e eles estavam à beira de um precipício do qual não havia retorno. O que os manteve cativos nessa espiral de traição e paixão? A resposta estava além da compreensão, pois a natureza humana é muitas vezes um quebra-cabeça complexo e imprevisível. Os segredos que guardavam eram os grilhões que os prendiam, e o preço de sua liberdade estava se tornando cada vez mais alto. A noite do jantar secreto chegou ao seu apogeu, e as sombras que pairavam sobre a pequena cidade do interior finalmente começaram a se dissipar. O que começou como uma dança perigosa de traição e paixão, agora se tornou um palco para revelações explosivas que abalariam a comunidade até o âmago. O anfitrião, cujo rosto enigmático escondia motivações obscuras, finalmente revelou seu jogo. Ele não era apenas o guardião dos segredos da sociedade, mas também o maestro de uma conspiração que visava consolidar ainda mais seu poder sobre a cidade. Sob seu comando, a elite local havia sido manipulada e usada para seus próprios fins, enquanto todos acreditavam que estavam no controle. Os participantes, agora confrontados com a verdade chocante, sentiram a amarga picada da traição e do engano. Os casais que haviam trocado parceiros se viram enredados em uma teia de mentiras que os deixou vulneráveis e expostos. A esposa do influente empresário que havia revelado o plano sombrio agora estava à beira do abismo, enfrentando as consequências de suas ações. A conspiração que se desenrolou durante o jantar secreto ameaçou destruir não apenas a vida dos envolvidos, mas também a estabilidade da cidade. Enquanto as máscaras caíam e as verdadeiras identidades dos participantes emergiam, a pequena cidade do interior testemunhava o despertar das sombras que há muito tempo espreitavam em seus recantos mais escuros. O destino da cidade agora pendia precariamente na balança, e os segredos que haviam sido mantidos a todo custo estavam finalmente vindo à tona. O jantar secreto havia se transformado em uma batalha pela redenção e pela justiça, e todos os envolvidos estavam prestes a pagar o preço por suas ações. À medida que as últimas peças do quebra-cabeça se encaixavam, a pequena cidade do interior enfrentava seu momento decisivo. O jantar secreto havia revelado segredos obscuros e traições que desafiavam todas as convenções, lançando a comunidade à beira do abismo. Mas a verdade estava pronta para emergir, e com ela, a busca por redenção. O anfitrião, o mestre das sombras que havia manipulado a elite local, estava encurralado. Sua maestria na arte da intriga havia sido superada pela determinação daqueles que ele subestimara. Os casais que se encontraram envolvidos em sua trama agora se uniram para expor suas maquinações. A cidade estava mergulhada em um frenesi de investigação, enquanto as provas eram reunidas e as testemunhas se apresentavam. Cada revelação era uma facada no coração da sociedade secreta, desvendando seus segredos mais sombrios. A esposa do influente empresário, uma figura-chave na conspiração, decidiu dar um passo corajoso em direção à redenção. Ela revelou todos os detalhes do plano sinistro e os nomes daqueles que estavam por trás dele. Sua confissão chocou a cidade, mas também abriu uma porta para a verdadeira justiça. O anfitrião, percebendo que seu império de mentiras estava desmoronando, tentou desesperadamente escapar das consequências de seus atos. Mas a cidade estava determinada a ver a justiça prevalecer, e ele foi levado diante das autoridades, onde seus segredos foram expostos perante a lei.
À medida que os acontecimentos se desenrolavam, a cidade experimentou uma transformação profunda. As sombras que haviam pairado por tanto tempo finalmente se dissiparam, permitindo que a verdade brilhasse como um farol de redenção. A elite local, uma vez consumida pela traição e pela luxúria, agora enfrentava as consequências de suas ações. A história do jantar secreto permaneceu como um enigma, deixando no ar a dúvida sobre o que realmente aconteceu naquelas noites obscuras. Foi um lembrete sutil de que a busca pelo poder e pela paixão a qualquer custo podia levar a um destino incerto e perigoso. Enquanto a cidade tentava se reerguer, a sombra do passado pairava, fazendo com que todos questionassem o que mais poderia estar escondido nas profundezas daquelas intrigantes reuniões. Agradecemos por ter acompanhado esta cativante jornada. Compartilhe essa história de tentação, escolhas e consequências, para que outras pessoas também possam refletir sobre as complexidades da vida e do amor. Inscreva-se e ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos emocionantes vídeos futuros. Até a próxima aventura!